Pronto, vambora. Voltamos. Bora. Eu dei um arquivo de 20 GB aqui e, Eita. e eu já tô subindo. Porque eu fazia uma captura que era muito mais leve. Mas aí agora eu parei de Hum, preguiça de judiar do upload aqui, vamos. Beleza. Mas eu tava falando do Bukele, Uhum. né? Sim. É, eu tava exatamente. Que ele destituiu o narcotráfico, acabou com grandes forças lá e estavam. Sim, já lembrei. É, essa semana falaram que voltou, ah, voltou o que eles estavam acostumados antes, entendeu? Eles estavam acostumados com o governo autoritário. Uhum. E o Bukele está ficando autoritário por causa da aprovação dele. Ele destituiu a galera e a população viu como legítimo, porque a violência em El Salvador era mais alta que a do Brasil e hoje é menor que a da Suíça. E porque ele fez aquelas prisões de encarceramento em massa, que botou um monte de gente presa e jogou a chave fora. E a população deu o aval para ele. Assim, Bukele, você deve governar para sempre. Sabe, Uhum. aquela, Uhum. aquela maluquice do desemocionado, né? Uhum. E Uhum. ele com 80% de aprovação e ouvindo isso, naturalmente subiu para a cabeça, né? Pelo menos é o que parece. Porque, assim, ele está com um discurso de corte de gastos, uh, a direita Uhum. tendo accountability, né? Uhum. Sendo responsável com gastos públicos. E aí ele começou a acabar com prefeituras. Prefeituras que eram desnecessárias e ele está acabando com 80% das prefeituras. Só que o que estão denunciando lá é que desses 80%, a imensa maioria é da oposição. Então, ele não está acabando com as desnecessárias, ele está Ele tá acabando com as que ele não acabando com gosta. a concorrência. Exato. Exato. Então, tá deixando de ser democracia, né? Por mais que o país esteja funcionando como nunca funcionou antes, até com a adoção do Bitcoin, ele não está tendo a instabilidade que o mundo esperava que ele tivesse. Uhum. Inclusive, tem outros países copiando. E até porque o uso do Bitcoin lá é opcional. Mas, enfim, por que, é que a gente chegou nisso? Do que é que eu estava falando mesmo, exatamente? Cara, eu dei uma brisada aqui porque eu tô subindo o vídeo no canal e eu subi o vídeo errado. Não lembro como que a gente chegou nisso. Mas o que me faz pensar Hum, que eu tô fazendo umas sinapses aqui com. Eu lembro lá atrás quando a gente começou a falar sobre possíveis comportamentos do povo ucraniano e aí você fez eu reparar numa coisa muito sábia que é eu falei, você acha que o povo ele vai entrar na guerra? A maneira de se comportar. E aí você falou, isso eu não tenho condições de responder por falta de conhecimento, porque tem que olhar para o histórico do povo ucraniano e ver se eles são um povo bélico e eles são um povo de pegarem armas. uhum. E isso conversou com um monte de coisa do meu repertório que mostra que não basta você achar que entende o ser humano, você tem que entender determinado povo, determinada cultura, para ter ideia do que possivelmente eles podem fazer. Então, tem de medidas políticas tomadas no Japão que só no Japão pode funcionar. Por quê? Porque é com aquele povo. E Sei. então, aí quando você me diz que você sai de um governo autoritário e você acaba em outro governo autoritário, conversa também com a história do povo, porque talvez eles não anseiem por uma democracia por não saber direito como que se faz isso, como que se faz um negócio desse. Então é muito Uhum. interessante o quanto, pelo menos assim, né, olhando de fora, sem ser historiador profissional e nada disso, mas é impressionante o quanto, quando você derruba um governo, só funciona uma coisa muito parecida que deixa as pessoas vivendo de uma maneira muito parecida com o que era antes. Por mais que ela se alegre de uma mudança radical no começo, ela tende a voltar para aquilo que ela já tinha anteriormente. Uhum.
Mas aí eu faço um questionamento. E se as pessoas quiserem essa porra? Exato, mas como que você controla o coletivo ao ponto de você ter uma conscientização coletiva em direção a uma vontade coletiva e uma manutenção coletiva? Acho que isso é o mais difícil. O dia que a gente descobrir isso, a gente vira uma potência no mundo, cara. É, exato. Porque se eu falar Ah, assim, cara, o Japão é um país limpíssimo, incomoda o tanto que é limpo. Aí se eu chegar e falar assim, galera, vamos ser igual ao Japão, eu tenho certeza que todo mundo levanta a mão e fala, bora. Primeiro domingo que eu bater na porta da sua casa às 6:30 da manhã pra gente varrer a calçada, e você vai ficar puto comigo. Então, nem tudo que a gente quer, a gente tá disposto a trabalhar para conseguir. Então, eu também adoraria que todo mundo quisesse uma mudança muito radical aqui. Mas entre querer, entender o que envolve, ter disposição para fazer e ter manutenção e ter disciplina para sustentar o hábito, cara, eu não tô conseguindo me manter na academia pela 20ª vez. Então nem tudo que mas aí faz é que bem pra tá. gente a gente tá disposto a lutar por, assim. Sim. Mas aí é aquele problema de você encontrar uma proposta que agrade todo mundo, que concilie com a oposição e tal. Uhum, E o que é que eu penso? Aqui no Brasil, vai. Se. Ah, eu lembrei até porque é que a gente estava falando isso, da destituição desses núcleos de poder que sustentam o Estado brasileiro, por exemplo. uhum, Aqui no Brasil, se o Bolsonaro não tivesse feito o que fez na Covid, se ele tivesse seguido a linha do Bukele, uhum, tivesse cumprido com todas as promessas de campanha e a economia do Brasil tivesse razoável, ainda tivesse algum pragmatismo, o Brasil não tivesse saído dos BRICS, né? Esse tipo de uhum, absurdo que ele propôs. Eu estaria falando autoriza o Bolsonaro, uhum, entendeu? uhum, Se o Bolsonaro tivesse perdido a eleição nessas condições. Se ele fosse o melhor político que o mundo tem hoje. Porque o Bukele é o melhor político que o mundo tem hoje. Isso não sou eu falando, é da aprovação que ele tem dentro e fora do país. E que tem muitas potências dos dois lados querendo dialogar com o cara para descobrir como estabelecer tanto poder com um país mesmo pequeno, entendeu? uhum, uhum. Então, se o Bolsonaro fosse esse cara, se o Brasil fosse uma potência, tivesse pacificado, assim, eu acho que eu fecharia o olho com as prisões pelo Vamos lá, Estado russo, no caso, com encarceramento em massa e teria votado nele de novo, entendeu? Por saber que é o Lula do outro lado. Isso aí seria um problema que eu ia querer resolver depois. e quem está te julgando que lembre qual foi a reação do brasileiro ao mensalão. Não estamos falando de petrolão, porque quando chegou no petrolão a gente já estava todo fodido. Mas no mensalão a gente estava lá, o gigante acordou. Né? Então, antes de overreact aí em cima do Lucas, lembre que a população brasileira inteira estava vendo Sim, notícia de mensalão e estava super de boas, porque o gigante tinha acordado. Você tá certo, sim. sim. Ahn, Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, a gente tinha que falar disso. O Trump ganhando força nos Estados Unidos. Teve uma fala muito, muito importante que ele deu também, de que se ele estivesse no poder, e isso eu acho que não passa de bravata, mas muita gente que eu respeito levou isso a sério, eu quero entender ainda por quê. Que ele falou que invadiria a Venezuela se estivesse no poder. Um Que louco. Maduro não ia mais se sustentar, porque, assim, quando ele saiu, a Venezuela estava passando por sérias dificuldades, e era por causa do petróleo, e não por causa de sanções americanas. Uhum, E o Maduro ainda não estava abrindo o mercado, que eu falei que ele está agora. uhum, Então, para ele dizer isso, só porque o Maduro entre várias aspas de novo, né? Só porque o Maduro é um ditador, o Estado americano deve invadir a Venezuela para restabelecer a democracia. Imagina o Trump falando isso. Eu acho que não passa de bravata, mas eu queria realmente entender porque levaram isso a sério. E uhum, por que ele tá gigante nos Estados Unidos, para além disso? Porque isso que eu falei da Venezuela,
mexe com o coração até da esquerda americana, porque tem muita gente que passa pano para a Venezuela, mas mesmo assim queria que os Estados Unidos fizessem alguma coisa. Uhum. Entendeu? Então não é só o público de direita que ele puxa falando esse tipo de asneira. Mas o Ron DeSantis perdeu muita força nos últimos dias. Ele estava ganhando até o Trump começar a se pronunciar depois do processo, porque ele estava combatendo aquela agenda LGBT que o próprio Biden, o Estado americano, comprou Uhum. e está disseminando não só dentro do país, mas mundo afora. Teve uma comemoração, acho que tradicional, que alguns estados fazem com a polícia, e eles estavam hasteando a bandeira LGBT junto com a americana. E, assim, colocando a bandeira LGBT no meio de duas bandeiras americanas, como se os Estados Unidos fosse menor que isso. Uhum. Entendeu? Então, por causa disso, e porque a mesma coisa que está acontecendo em El Salvador está acontecendo na Flórida. A Flórida hoje é o melhor estado para se morar dentro dos Estados Unidos em questão de violência, questão de combate ao uso de drogas, para turismo também, para tudo. Socialmente e economicamente saudável, não tem nada que chegue perto. E ele é o governador desse estado. E assim, ele comprou uma briga com a Disney, porque ele proibiu ideologia de gênero, exatamente o mesmo discurso do Bolsonaro, nas escolas. Uhum. Só para atentar para o público, que deve estar cheio de gatilho comigo, eu não sou a favor disso. Eu sou contra. Então, ele está cerceando um monte de liberdade que ele diz defender, mas ele está cerceando porque é de esquerda, porque é LGBT, porque... enfim. E aí, depois dele sancionar esse tipo de coisa, que não queria esse tipo de conteúdo para criança também, a Disney ignorou a lei que ele propôs e sancionou. E aí o que foi que ele fez? Ele não podia acabar com as liberdades da Disney, porque a Disney tem grande parte da responsabilidade pelo estado da Flórida ser tão saudável, também vem da Disney. Uhum. O turismo em Orlando é sustentado em grande parte pela Disney e tudo que tem em volta. E aí o que foi que ele fez? Ele ameaçou construir uma prisão de segurança máxima perto da Disney para desvalorizar o terreno, para parecer que o lugar é inseguro e tal. Acho que eu até falei disso em outros episódios aqui. E a Disney processou ele dentro dos Estados Unidos e ele tá perdendo para o corporativismo da Disney. E aí o que é que o Trump saiu falando, já que assim, disseram que iam prender o Trump, certo? Uhum. E ele, até agora, não tá preso, nada parecido com isso. Parece que ele esclareceu tudo que encontraram de papelada na casa dele. Parece que ele tá justificando isso tudo, porque ele não foi preso, não teve prisão preventiva, ele não tá impedido de sair dos Estados Unidos, nada disso. Uhum. Então é como se ele dissesse, eu estou superando a perseguição do próprio Estado americano, controlado pelo Joe Biden, pra cima de mim. Uhum. E o meu adversário aqui no Partido Republicano não tá conseguindo vencer nem a Disney. Uhum. Como é que ele vai enfrentar a China? Uhum. Entendeu? Tem um pouco de verdade, mas é um discurso cretino populista que ele nunca enfrentou a Disney e o corporativismo da Disney pra falar uma besteira dessa. Mas o povo americano comprou, ele tá gigante. Tá gigante. É muito interessante o quanto... tem um cara que eu amo, que é o Kobori, e ele fala, cara, quando tu tá bem, todo mundo quer liberal, né? Mas quando dá dor de barriga, aí todo mundo é estadista. Então bate um exército na fronteira do seu país pra você ver. Então, tudo aquilo que se falava contra o Trump, que ele era belicista, que ele só pensava em arma, em confronto, tudo isso era tão distante no mundo que a gente tinha 2 anos atrás, que fazia todo sentido você fazer uma campanha usando isso contra ele. Mas olha agora, né? Soa como música aos ouvidos que você vai ter uma pessoa que se imponha, porque hoje o representante deles é o Biden. Sim, sim. Eu acho que o Trump foi uma pessoa... Olha o que eu vou falar.
contexto, por favor. Mas parece que o Trump foi muito injustiçado pelo que aconteceu no mandato dele. Ele sofreu muitas consequências pela Covid, por no início adotar um comportamento questionando demais a ciência, as vacinas, e ele estava contido em tomar medidas emergenciais, assim, passando do limite, né? Se preocupando demais com o dinheiro. Uhum. E coisa que acabou zoando bastante a economia dos Estados Unidos mais pra frente. Mas ele não foi o Bolsonaro. Uhum. Não durou muito tempo esse discurso anti-ciência dele. Uhum. E assim que apareceu vacina, ele comprou o máximo que ele pôde. Uhum. E os americanos não reconheceram isso. Entendeu? Ele não... Porque assim, principalmente os populistas, normalmente, eles têm a oportunidade de ganhar muito poder quando chega um tempo de crise desses. Uhum. A população dá autorização para ele fazer o que ele quiser. E no entendimento da população, naquela época, tanto para a direita quanto para a esquerda, todo mundo tinha parente entubado, e ver o presidente falar que era só uma gripezinha? Que era só uma gripezinha, exato. Mas, não, mas ele falou isso just the flu, então... Just the flu, sim. Ele só falou em outra língua, mas falou a mesma coisa. Então, ouvir isso foi muito pesado, mesmo que tenha sido por um curtíssimo período e ele tenha reconhecido o erro, diferente do Bolsonaro, que sustenta até hoje não tomou vacina. Sim. Falsificou o cartão de vacinação. Então, parece que o americano está reconhecendo esse erro agora. Entendeu? Assim, é assustadora a popularidade que o Trump tá tendo. O Twitter, sendo controlado pelo Elon Musk, deu autorização para ele voltar à conta dele. Acho que a conta dele voltou de fato, só que ele não tweetou nada. Ele tá com a rede alternativa, que provavelmente ele e os corporativistas amigos dele controlam, e que funciona igualzinho ao Twitter, só que tá toda do centro para a direita, tá todo mundo lá, inclusive a extrema direita mais extremista que tem prefere usar essa rede do que o Twitter. Uhum. Então, por causa disso, então é difícil até mensurar, já que essa rede provavelmente está funcionando igual a Blaze aqui no Brasil, tá em paraíso fiscal, cheio dos VPN para esconder números reais. É difícil mensurar o tamanho do Trump nos Estados Unidos. Só que a quantidade de jornal que veiculou tudo que ele falou essa semana foi assustadora. Parecia até que tinha jornal democrata de acordo com querendo que o Trump concorra com o Biden, entendeu? Isso me lembra uma conversa que eu tive esses dias do tipo, o Bolsonaro morreu, né? Ele não tem como saber se o Bolsonaro morreu, porque não é a hora dele estar vivo. Então, depois da campanha não vi mais nada, você não viu mais nada, porque tudo que você viu até então foi resultado de um investimento enorme para eleger alguém. E você não começa uma campanha no primeiro ano de mandato. Então não é como se o Bolsonaro estivesse vivo ou morto, ele é o Bolsonaro de Schrödinger agora. E a gente só vai saber quando o dinheiro começar a ser investido para a próxima campanha. Aí vão mensurar se vale a pena ressuscitar ele. Eu acho que não. Mas qual é o próximo candidato? Então não é como se o bolsonarismo tivesse morrido, porque ele vai ter herdeiro. Ele vai chegar validando o candidato escolhido. E aí a gente vai ter um escalamento da toxicidade igual a gente teve antes da última eleição. Não acabou não, gente. Se preparem. Mas eu tenho lá minhas dúvidas também. Porque eu acho que essa galera que ajudou o Bolsonaro a chegar lá e financiou, comprou toda a maluquice, eu acho que ela já tem candidato e a gente não sabe quem é ainda. Uhum. Ou estão construindo, estão trabalhando nisso. Por quê? O Bolsonaro começou o governo Lula falando que não ia fazer oposição. Ele estava praticamente inacessível para jornalista, até para os próprios patriotas. Estava nos Estados Unidos. Ele correu de todos os compromissos que um candidato a presidente teria que ter.
Uhum. E, veja, o Lula teve em campanha durante todo o mandato do Bolsonaro. Uhum. Então, se ele quer voltar para a presidência, ele já está atrasado. Ele devia estar fazendo oposição, devia estar enchendo o saco de todo mundo. E eu só vejo, inclusive, tá bom a gente falar de Brasil, porque tem bastante coisa para a gente se indignar também. Uhum. Inclusive, Bolsonaro está ajudando o PT. Eu acho que se houver oposição séria. Porra, agora Eu parando pra pensei na pensar nossa nisso. profecia agora da chapa. Da chapa Lula Bolsonaro pra Ah, não vencer o brinca mal com isso, maior. não. Não, mas é a ameaça, cara. É pra parar a ameaça que surgiu. Se a Que gente pariu, não Fausto, juntar não brinca força, a com gente isso, vai cara. perder. Se a Eu não gente, brinco com isso. se a gente não juntar força, a gente vai virar uma Venezuela fascista. Você tem que votar nos dois porque a gente precisa ganhar, cara. Senão vai acabar o Brasil. Porque eu digo assim, se ainda mais com o cerco que tá fechando com o Brasil, isso até faz sentido. Isso que eu pensei enquanto eu falava. Vamos lá, o que eu tava pensando? Se o Bolsonaro quisesse ser oposição de fato ao Lula, ele teria que estar em campanha agora falando mal do PT. Ele não Uhum. tá. Ele tá, inclusive, tentando aprovar os absurdos que o PT manda. Teve aquela parada do. Aquela parada que o MBL desarticulou, os bolsonaristas estavam votando junto. Uhum. Teve do PL das fake news. Teve essa última, que foi proposta da filha do Eduardo Cunha, que é deputada federal Uhum. pelo Rio de Janeiro. Você soube dessa? Que ela é deputada federal, sim? Não, não Não, sei, não mas sabia a da proposta. proposta? Não. Então, muito cuidado para quando for ofender político ou pessoas vinculadas à política Ah, agora. sim. Eu não sabia que era dela, eu sabia da proposta, não sabia que era dela. Não tinha visto. Então, ela propôs esse PL aí que o Lira colocou para votar às escondidas. Ah, você sabe que ele mandei o link, pô. Sim, eu Aquele dia só eu não comentei. associei com a. É que eu meio que ignoro nomes desde a época que eu comecei a ler mangá. Eu te contei isso. Sim, sim, sim. Mas então, petistas e bolsonaristas estavam lá para votar naquela votação relâmpago do Lira. E agora, a mais absurda de todas, que eu tô vendo um monte de gente pular do barco, é com a indicação do Zanin pro STF. Quem é esse Você acharia cara? muito absurdo? Você não sabe quem é Cristiano Não, Zanin? não. É o advogado do Lula contra a Lava Jato. Ah, aquele carequinha. Sei quem é, agora associei. É, Eu não sei se eu já te contei, mas eu não guardo o nome de ninguém. sim. Ele é um calvo branquelo de óculos lá. Sim, sim, sim. Então, ele foi o advogado do Lula, foi o cara que conseguiu, deve ter articulado com o STF a, a descondenação do Lula. Deve ter saído Uhum. da cabeça dele, entendeu? Então, esse cara, que já é desvio de função, né? Tecnicamente, segundo a nossa própria Constituição, mais ou menos que ninguém segue, o advogado do presidente não pode ser indicado para o STF. Mas está sendo indicado mesmo assim. E o mito, o meu presidente, Uhum. Bolsonaro, está pagando. Capitão tá dizendo que pode. Sim. Você entendeu o que eu quero dizer? Que é O teu colega? advogado. Eu sei, mas. Assim, como é que entra na cabeça do bolsonarista isso? O advogado do Lula está sendo colocado como cristão e conservador pelos bolsonaristas. Parte dos bolsonaristas não quis comprar a ideia de jeito nenhum. Melhor do que isso, Mas só se o PT indicar o Moro. vai indicar pra cadeia esse aí, não, acho que não tem perdão, não. Porque o Moro tava fora do game, entendeu? O Moro é outsider. O Moro é concursado, não é indicação política. Ele não chegou lá por voto. Inclusive, ele é um inepto político, né? Ele mostrou isso. Sim. Então, eu acho que sem chance dele estar no jogo, pelo menos não no jogo brasileiro. Se é que vocês me entendem. Não, mas foi só o sarcasmo né, de. Eu sei, é tão absurdo que É, depois dessa não dá pra duvidar de mais nada, né? Mas é bem isso. O Bolsonaro está desarticulando a oposição contra o Lula. Bolsonaro está desmobilizando manifestações contra o PT.
E a mais nova, ele está obrigando, ele está obrigando os bolsonaristas, os lacaios dele, né? Hum, A apoiar o Zanin no STF. Claro que a gente sabe que existe um motivo para isso também, a gente não vai ser inocente. Ele não quer se indispor com o Zanin desde já, para quando ele for ministro do STF, ele ficar decretando prisão do Bolsonaro e da família dele. uhum. Mesmo ele tendo André Mendonça e Cássio Nunes podendo livrar a barra dele. Mas, assim, eu não acho que o Bolsonaro vai ser oposição ao PT no futuro, justamente por isso. Porque isso desarticula muito a base dele e eu tô vendo isso acontecer. Com amigos bolsonaristas que falam que o Bolsonaro cruzou muito a linha vermelha. Que não dá mais, foi a gota. Uhum. Entendeu? Porra, Então, precisou disso. então, 6 meses antes da eleição vai aparecer um cara que vão convencer a gente de que não é político, que não é da Sim, o política. cara que diz o que pensa. Um cara que diz o que pensa, que briga com a Maria do Rosário. E vão construir a campanha meteórica dele para ter alguma chance, porque não tem por que achar que ele devesse fazer oposição agora, porque talvez, assim, né, para apontar problemas em tudo, mas não para se projetar como candidato, porque é cedo demais. Qualquer um que apareça agora tem 3 anos para ser destruído, é muito tempo, né? Tem, mas aí a gente vai ver um teste disso em 2024. Uhum. Porque tem tem municipal, estadual, se eu não me engano. Não sei se tem Senado também. Acho que é isso. Municipal, estadual. Mas o Bolsonaro com certeza vai. A direita, o PL, o partido do Valdemar da Costa Neto, que está sustentando o Bolsonaro lá, vão precisar da articulação do Bolsonaro para emplacar nomes. Uhum. Nessa última eleição, já foi muito difícil para ele. Eu acho que muita gente, inclusive, não queria o apoio dele. Muita gente na direita não queria o apoio dele. Então, eu acho muito difícil que seja ele o nome a puxar o bonde, entendeu? Eu acho que o Lira, o Pacheco, o Valdemar da Costa Neto já tem nomes em mente para levantar daqui para lá. Uhum. Acho muito difícil que isso passe por ele. Inclusive, e eu torço para que isso aconteça, podem rifar o Bolsonaro a qualquer momento. Uhum. Se a base do. Aí é que tá. Fica o apelo até para a esquerda, para quem acredita em governo Lula, para quem está disposto ainda a pressionar o governo Lula a fazer alguma coisa. Se vocês quiserem que o Bolsonaro seja preso, quiserem fazer oposição de verdade, que não quiseram fazer quando o Bolsonaro estava lá, isso é bom lembrar desde sempre. Eu já falei isso aqui, mas. Enfim. A estratégia Romero Jucá que a esquerda plantou durante o governo Bolsonaro, que desmobilizou manifestações contra o Bolsonaro, inclusive organizadas pelo MBL, deixa o Bolsonaro sangrar, que aí a gente consegue ganhar dele na eleição. Vocês não vão deixar o Bolsonaro sangrar até 2026 de novo, né? Vocês querem tirar ele da eleição? Ou não? Ou tirar o Entendi. Bolsonaro da eleição não tá na prioridade de vocês? Entendi. Só pra saber. Entendeu? Se vocês quiserem pressionar o Lula isso, se a esquerda, e a única que pode é isso, a base do PT encher muito o saco pro PT tirar o Bolsonaro da eleição, isso dá pra fazer. O governo não tá uma merda? Já tem muita gente reclamando? Então, pelo menos isso, vai. Tô tentando dar um empurrãozinho que eu posso daqui. Isso aí dá pra fazer. Ou vocês querem o Bolsonaro de oposição? Vocês vão usar a mesma estratégia do Bolsonaro contra o Lula. Meu Deus, cara, Isso seria engraçado e trágico, mas é possível. Possível. A gente não pode descartar, não. O Bolsonaro ser a oposição permitida do PT. Será que um dia isso vai mudar? Ou será que daqui, sei lá, 40 anos a gente vai ter o Felipe Neto e o cara que fez cocô no camarim lá brigando do mesmo jeito que esses dois estão brigando? Eu vejo sempre. Cara, se isso acontecer, eu espero estar bem longe. Ou pelo menos eu espero que o meu dinheiro esteja bem longe. Entendeu? 40 anos, se tudo der certo, eu não vou estar aqui, mas. Então. Passar Bom, pra Lana. nossa, a Lana tá muito lascada. A única coisa que eu vou poder falar pra ela foi: não foi eu que te coloquei nesse mundo, não. Dá seus pulos aí agora. Já tava assim quando eu cheguei. Sim.
Teve questões de censura também. Acho Não, o que que importante a acabou gente aquele falar. negócio do PL lá? Cara, o PL tá engavetado pra ser reestruturado e botar pra votar de novo quando a galera estiver dormindo aí. Acho que não vai ser agora no São João, porque Mas no São João é só fim. aqui. Mas no fim você percebe Mas, que, tipo, todo mundo de repente parou de falar sobre isso. Então, você que tem os seus deputados aí, você deveria pensar no seguinte: na semana do negócio precisar ser votado, era a coisa mais urgente do mundo, né? E por sim. que agora não é mais? Pergunta isso pro seu deputado. Mas o É, Brasil não estava é, acabando quando na semana que não votaram o negócio? Por que pararam de falar sobre isso, é, né? eu sei, é porque aquilo não necessariamente vai ser a prioridade. Se a gente fechou o olho pra aquele PL e empurraram outro que fazia mais ou menos a mesma coisa, vai, não é? Exato. Mas é Então, porque aquilo era um teste de engajamento e teste de poder, né? O objetivo nunca foi a lei em si. O objetivo sempre foi saber o que eles seriam capazes de aprovar e como que seria a reação a isso. Isso serviu de termômetro e de desvio de atenção também, né? sim, e aí você tocou num ponto muito importante. Esse teste de engajamento acontece o tempo todo. Com cada discurso político, toda vez que alguém propõe alguma coisa, discursa na tribuna, o que é que eles fazem depois, imediatamente? Eles vão consultar as relações públicas, vão para as redes sociais, ver como é que está repercutindo Uhum, na própria base e na oposição. Aí uhum, depende de quem eles uhum, querem atingir. É, e, para além disso, viram que tinha muito defensor, viram que o Felipe Neto conseguiu mobilizar muita gente. E eu acho que aproveitaram também essas polêmicas que tiveram com falando em Felipe Neto, né? Aproveitaram uhum, as polêmicas que tiveram com a casa de aposta. Porque assim, depende muito do que está sendo pautado no Brasil. uhum, A pauta do debate público esconde o que os políticos querem passar de verdade. uhum. Então, se no momento estava todo mundo falando de casa de aposta, seria o momento perfeito para passar alguma coisa relacionada à censura que eles sempre tiveram vontade. E aí, nesse meio tempo, é, conduziram o Monark para depor, você soube disso? Não. O Alexandre de Moraes acabou com todas as redes dele, você só consegue acessar o Rumble dele por VPN agora. Tipo assim, nada que seja tão difícil, mas corta boa parte do público, né? Que nem todo mundo Manja de sabe mexer com VPN. essas coisas. Uhum. Exato. E então ele tá sem Twitter, sem YouTube, sem Rumble, sem nada. E uma coisa que eu vi até em uma live do MBL, eu achei muito sério. Os bolsonaristas aproveitaram a voz do Monark para falar um monte de absurdo. Eles foram lá, ficaram incitando um monte de assunto espinhoso. Tudo que eles queriam falar para a base contra o Fizeram o Alexandre de Monark falar. Moraes e contra o PT, puxavam o Monark, tipo, botavam a arma em cima da mesa e falavam, vai, Monark, dá um tiro em você mesmo aí que eu preciso Uhum, eu preciso, dar eu esse tiro em preciso ser alguém na frente do registrado. meu público. Meu Deus. Exato. E aí o Monark tá sofrendo as consequências disso agora. Foi muito inocente, mas eu não sei do que essa galera vai viver agora. Porque agora é lei, não pode mais falar mal do político. Pena de 2 a 4 anos de multa. Pena de 2 a 4 anos, mais multa para quem falar mal de político que ainda não foi condenado em todas as instâncias. Meu Entendeu? Deus. E todas as instâncias incluem o STF. Ou seja, aquele cara que tem foro privilegiado, que comete os crimes mesmo fora do mandato, que devia ser julgado pelo STF, que o Gilmar Mendes está sentado em cima e todo mundo sabe. Eu não posso citar nome de ninguém, senão é processo e Uhum, 2 a 4 uhum, anos de cadeia. uhum. Entendeu? Mas você sabe que isso, logo na semana da PL do Fake News, ficou claro pra mim que é, os caras não queriam passar porque o dia que quiser que passe, vai passar. E a gente não vai ter condições de impedir isso. E aí o problema não foi do quanto eles foram espertos de fazer isso passar num fim de semana qualquer, e sim como foi que a gente deixou esse povo se formar lá, né? E agora, aparentemente, é tarde. Sim. Sabe o que seria muito legal, muito engraçado se acontecesse? Hum, Se alguém, se alguém que tá muito apaixonado pelo PT xingasse o Bolsonaro e tomasse um processo e talvez fosse preso e tivesse que pagar multa pro Bolsonaro.
porque ele não foi condenado em todas as instâncias. A gente não pode ficar xingando o Bolsonaro aqui. Hum, Entendeu? Isso seria muito legal. Assim, pra a liberdade de expressão no país. para as Pra mostrar pessoas. que a ferramenta pode ser usada contra qualquer um. Exato. Para as pessoas entenderem que não, você tem que brigar. Você tem que brigar por uma coisa que faça sentido e não para aquilo que é conveniente para o teu lado nesses 4 anos. Sim. Exato. Então, essa arma eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ser usada contra alguém que não estava esperando, Uhum. contra alguém que não tem mandato, não tem foro privilegiado, o eleitor médio aí de qualquer um dos dois lados. Por outro E. lado, por outro lado, é, é, eu tô jogando aqui, eu tô com medo de articular isso de uma maneira bem ruim e te comprometer. Não, não vou fazer isso. Tem uma coisa que político brasileiro não sabe o que é e que a gente também não sabe o que é decoro. É, e, e a gente precisa falar dos políticos, e a gente fala, só que aquilo que viraliza é aquilo que funciona melhor, e o que funciona melhor é hate, toxicidade. Então, quanto mais você xingar o cara de bandido, quanto mais nervoso você estiver, quanto mais você se exaltar, quanto mais valentão você for batendo na mesa, e quanto mais palavrões você falar, maior vai ser o seu engajamento, mais as pessoas vão prestar atenção em você. Se você desestimula e desincentiva esse tipo de comportamento, você pode ter uma. E talvez eu estou tirando isso da minha cabeça, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só estou pensando aqui enquanto eu falo. Você pode estimular um pensamento mais comedido, mais refletido. E se todo lugar é sereno, entre aspas, né? Então prevalece aquele que faz mais sentido. E aí a gente pode propiciar um debate que já deveria existir, que não existe, porque as pessoas estão ocupadas escutando aqueles que estão xingando alto. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Imagina se a gente troca 200 Nando Moura por 200 canais tipo o nosso aqui, em que o cara não pode falar palavrão, e já que ele não pode falar palavrão, ele conta o que o político está fazendo e deixa a pessoa tirar a conclusão dela. Mas assim, eu tô numa utopia muito grande. É que assim, O que você está falando, eu entendi o ponto, mas a lei é um ainda absurdo. assim você estaria sujeito a processo. A lei é um Esse é o absurdo. problema. Sim, a lei é um absurdo. Isso não entra no mérito da questão aqui. Mas quando a gente pensa em termos de debate público e qualidade de conteúdo gerado, não sei se não teria um não sei se o tiro não sairia pela culatra para eles, entendeu? Que votaram essa lei, que passaram Sim. essa lei. Eu tenho essa esperança, eu acho que o tiro pode sair pela culatra, mas não com isso. Eu acho que no momento em que. É porque assim, o Monarca é bucha de canhão, a Uhum, gente já estava esperando que isso acontecesse, até porque ele estava testando os limites, testando a paciência do Alexandre de Moraes, que a gente sabe que é um autoritário. uhum. Então. No fundo, você não acha que ele queria um É, pouco? Ele não estava testando os limites para que conseguir isso? Isso me passa pela cabeça, sabe? Porque tava eu já usando a vi. estratégia da esquerda de ser vítima a qualquer custo. Eu já vi tanto aluno otário encher o saco da professora até ser expulso da sala e depois falar, ai, que histérica. Que Que talvez, nada assim, demais. chegou num ponto pro Monark que era legal, era legal, assim, pros números dele, ele tomando processo, sendo punido e sendo castigado por alguma coisa. Virava dinheiro pra ele isso, sabe? Uhum. Bom, agora, em compensação, vai ser mais difícil virar. Sim, o que eu acho que a maneira que eu acho que o tiro pode sair pela culatra é se começarem a prender o cidadão comum. É justamente no momento em que alguém for processado ou várias pessoas forem processadas por vários políticos e tiverem que ir presas e pagar indenização Uhum, a quem já vive de imposto, né? uhum, uhum. Hum. Entendeu? Sei lá. Eu acho que isso sim. Acho que isso sim pode dar uma merda federal. Fala aquilo Lula é arrombado aí pra gente ver o que acontece. Zoeira. Ele ainda não sancionou, só passou pelo parlamento, Uhum. ainda tem que passar pelo Senado e, STF tem que dizer que é constitucional. Tem tudo para passar, né? Senado também não tem nenhuma flor que se cheire.
Eu acho até mais difícil, tipo, não, não, não me aprofundei muito nos senadores, não. Nesse último mandato tinha muito bolsonarista, e os poucos que eu me aproximei foram decepções sem noção. Tipo, o Marcos Duval. O que ele aprontou essa semana? Que eu vi um monte de gente falando, mas eu não me dei o trabalho de ir porque eu tava upando meu char aqui ocupado. O que É aconteceu com ele cedo essa pra semana? dizer ainda, mas a Polícia Federal bateu na porta dele, porque, assim, vamos lá. Marcos Duval chegou lá dizendo que ia combater a criminalidade, combater a corrupção, sei lá, aquele discurso básico para se eleger em 2018. E aí ele foi eleito com esse discurso, porque também ele era ele é um policial profissional, que já deu treinamento para forças policiais nos Estados Unidos e tal, para a própria SWAT. Em algumas cidades, porque a SWAT é um núcleo que tem várias cidades, cada cidade tem sua SWAT, né? Que a polícia é mais ou menos parecida com a polícia militar, que a SWAT é como o BOP, entendeu? Tem várias, cada estado tem o seu núcleo lá. Então ele deu instrução para algumas SWATs lá e veio com esse discurso, com essa experiência para cá, que ia fazer a polícia, fazer o trabalho, ia transformar a polícia do Brasil na polícia americana. E aí o povo votou nele. O próprio estado dele, acho que é o Espírito Santo, reduziu bastante a criminalidade por causa disso, porque de fato ele conseguiu instruir a polícia, conseguiu passar a experiência dele para o governo local. Violência diminuiu, beleza, ele cumpriu com alguma coisa que ele prometeu, não foi tão ruim. Só que ele engajou no bolsonarismo maluco. Ele achou que para se manter lá, isso não bastava. Fazer um bom trabalho no estado não bastava. Então ele se enrolou todo. E ele é um péssimo político, ele se enrolou com as próprias palavras. Na época que estava o Bolsonaro doido para dar um golpe no Brasil, para que alguém desse um golpe e colocasse ele no poder, ele disse que ele expôs um plano do Bolsonaro, isso ele já tentando trair o Bolsonaro, se enrolou todo. E hoje ele é bolsonarista ainda. Ele expôs um plano que o Bolsonaro tinha pedido para ele grampear o Alexandre de Moraes. Meu Deus. E ele agendou uma conversa com o Alexandre de Moraes. E aí o Alexandre de Moraes não recebeu ele no dia. E aí, pelo Alexandre de Moraes não ter recebido ele achou que o Alexandre de Moraes descobriu alguma coisa. E para tentar entregar o Bolsonaro, a cabeça do Bolsonaro no lugar dele, ele expôs essa conversa, inclusive em público. Eu não sei se foi na CNN ou foi na Globo. Ele deu uma entrevista e contou esse absurdo aí. E aí hoje, atualmente agora, né, essa semana, o STF ordenou que a Polícia Federal fizesse uma operação de busca e apreensão na casa dele. Foi investigar celular, computador dele, provavelmente para descobrir conversas dele com o Bolsonaro, com bolsonaristas, e para validar a tentativa de golpe do Bolsonaro, como se precisasse de mais validação, né? Eu acho que aí eu diria que é perseguição do PT contra ele, mas é legítima. É legítima porque tem prova cabal contra ele, tem frases falando claramente contra o Estado, contra instituições, e falando que vai grampear ministros. Você pode discordar de tudo que o Alexandre de Moraes fala, não é esse o caminho que a gente derruba o Alexandre, né? É pelo Senado, inclusive, e ele é senador. Mas o que é que ele faz? Ele tem que articular e propor um impeachment de ministro do STF, que no Brasil nunca aconteceu. Então essa seria a maneira certa de atacar o Alexandre, não assim. Então, é isso. Se enrolou todo e provavelmente ele vai ser preso, acho que ele não vai durar muito. E eu acredito até que o PT esteja articulando com o suplente dele já. Pra tentar trazer pra base. Entendi. Então, basicamente é isso, a história trágica do Marcos Duval. que eu acreditei, mas ainda bem que eu não votei nele, que não é do meu estado. O senador aqui eu anulei. É difícil, né? Porque a gente. É muito fácil a gente gostar do discurso de um candidato. E não estou falando que você gostou do discurso dele, necessariamente. Mas a gente escuta discursos que foram feitos para nos engajar e a gente se engaja porque é o que a gente acredita. Mas a gente garante a posição de uma pessoa num lugar em que o ambiente ele já está contaminado de um jeito que se você não articular igual todo mundo faz, você não sobrevive lá dentro.
Sim. Me parece um lugar assim que basta que você chegue lá e você já entra no jogo. Não tem como fazer É, diferente. mas tem mais que isso. Uma pessoa que chega lá e tem inteligência, tem carisma para fazer as articulações políticas, para estar na linha de frente, tanto com o público, quanto para a imprensa, quanto para outros políticos. Uhum. É, não basta só chegar lá e quer dizer que você vai participar do jogo. O próprio Bolsonaro era baixo clero. Ele tinha esse discurso de, você não pode me chamar de corrupto. Você não pode chamar ele de corrupto porque ele não era chamado para participar do esquema. Exatamente. Porque ele é ladrão de galinha. Exato, era tão pequeno que não aparecia na lista. Exato. Talvez Eu é. acho que é o caso do Marcos Duval também, porque eu acho que ele não entende o papel institucional dele. Ele não sabe direito o que é o Senado. Porque ele é o cara que eu até já mencionei o nome dele aqui pra falar disso. Ele é o cara que anda com o brochezinho da SWAT, que fica puxando o saco dos Estados Unidos. Um senador da República brasileiro provavelmente tem bandeira dos Estados Unidos dentro do escritório dele, dentro do gabinete, entendeu? Triste. Aí, já que a gente já tá nos finalmente, vou abrir pra gente falar de alguns comentários. Uma pessoa pediu pra gente comentar sobre o Nicolas Ferreira. Sabe quem é essa figura? Ah, cara, eu lembro do. É Eu uma lembro. criança. Então, eu lembro do rosto dele e lembro dele todo nervoso. Mas eu. Aí eu nem prestei nem atenção no que ele falou. Sim. A pessoa que está participando, se puder fomentar algum caso específico, porque assim, o Nicolas Ferreira, se eu não me engano, ele é o deputado mais votado do Brasil. Se eu não me engano. Tá entre os três, com certeza. Porque ele é o que. Ele é uma pessoa que tem o carisma necessário para engajar com o público. Eu não sei do talento dele dentro do parlamento, eu nunca vi ele fazer grande coisa. Que esse sim eu já acompanhei, porque ele é grande demais pra gente não acompanhar. Mas ele fez um discurso colocando. Ele colocou uma peruca, fez piadas completamente homofóbicas para combater a agenda woke. Então, ele fez aquele jeito, né? Combateu uma parada que eu não concordo, mas da pior maneira possível. E não é o cara que devia ser levado a sério, na minha opinião. Então, ele é uma das pessoas que está tentando, é uma das hienas que está tentando comer as fatias do bolo que o Bolsonaro vai deixar. Entendeu? Ele sempre vai ser grande em Minas Gerais e a gente vai ter que lidar com isso. Ah, Mas. sim, ele cai muito bem do que a gente estava falando, que ele é bem articulado com o público, mas ele é um inepto político, lá dentro ele não faz muita coisa, não. As pessoas prestam atenção no que ele diz, porque ele é grande nas redes, repercute muito o que ele fala, direto ele tá nos trends do Twitter, porque ele sabe comprar briga, mas não vai muito além disso, não. Ele não é um bom político, não. É Então, o Chupetinho, o Mamacote, que estão falando aqui no chat. eu acho que. Cara, eu achei tão legal o negócio que aconteceu essa semana. Eu fiz um vídeo de Diablo lá que deu um monte de visualização. Aí o cara me Uhum. mandou uma mensagem e falou: Cara, foi um achado teu canal, porque agora eu tô maratonando e tô vendo um monte de vídeo e é um melhor que o outro. Por um momento assim, eu me senti até massageado no ego. Aí depois Ah, me baixou o juízo e eu falei: Não. Mas você entende que as pessoas que estão interessadas em falar de maneira mais aprofundada sobre as questões, elas levam muito tempo para isso, para conseguir compartilhar conhecimento e para te dar diretrizes. E, e, e se você fosse escolher um candidato, queria não estou me jogando na política aqui, pelo amor de Deus, mas pra você descobrir um candidato deveria ser um processo da sua busca. não que eu uso de bloco.
Uhum. De fato. Claro, é o meta. Uhum. Sim, sim. Eu acho que você está pensando numa maneira de envolver a grande massa na tomada de decisão do país. Assim, não querendo te desanimar, mas não existe um país em que isso aconteceu. Essa experiência ainda não aconteceu. São sempre minorias organizadas que governam o país. Então, normalmente intelectuais ou vinculadas a alguma outra coisa relacionada à cultura da sociedade, por isso a Bíblia na mão do Nicolas, uh, ou uma ideologia específica, socialismo, social-democracia, uh, liberalismo no Brasil nunca, mas enfim, uh, eu acho que esse tipo de coisa é meio perda de tempo a gente pensar nisso, tipo, como o brasileiro devia escolher os políticos, eu não acho que é bem assim. Eu já pensei nisso, já acreditei nisso, que esse era o caminho, mas eu já penso mais pro outro lado. Como a gente vai manipular as pessoas para fazer o que a gente precisa fazer, entendeu? E aí eu tô me colocando na posição que todos se colocam, e aí vai de qualquer pessoa descobrir se eu fosse político, se eu sou a pessoa que mais lhe agrada, né? Que te convence também que eu não tô assumindo a sua posição porque eu tenho uma Bíblia na mão, e sim porque eu tenho um objetivo maior e que eu não quero entrar pro jogo, entendeu? Como é difícil diferenciar, porque os discursos legítimos necessariamente precisam estar parecidos com os discursos dos cretinos se você quiser chegar no poder. Exato. Exato. O que é que eu tô falando? Que você precisa ter um talento pro charlatanismo no Brasil se você quiser chegar, se você quiser conquistar alguma coisa. Que medo que isso dá, apoiando as pessoas que eu apoio. Tipo, é difícil a gente diferenciar quem é charlatão de quem tá usando o charlatanismo para fazer alguma coisa boa, né? Que é muito difícil. É o ponto fora da curva. Mas, pelos caras nunca terem chegado no poder, eu tô dando esse aval. Mas, enfim.
Uhum. Não é nem fácil. Uhum. Sim, e para esse problema, a gente traz aquele ponto da própria experiência do MBL no parlamento. Kim Kataguiri precisa ser um santo, porque qualquer deslize, qualquer coisa que seja interpretada por um juiz como irresponsabilidade, ele é derrubado. Por isso que o Arthur caiu. O Arthur, você começa a ser visto, você tá todo mundo fazendo coisa errada, e você não quer se adaptar, você é visto como uma ameaça pelas demais pessoas. Entendeu? Eles sabem que o Arthur derrubaria qualquer um ali, e com razão. Mas e por isso ele precisava ser o paladino da justiça ali. E infelizmente ele não foi. Sim. Sim. Exato. E você fala disso de como é complexo a gente interpretar e se comportar com isso num relacionamento. Agora imagine que para o Brasil funcionar, a gente tem que ter esse tipo de compromisso
com os políticos. A gente tem que saber. Deixa eu ver como é o tópico. a ideia de Estado brasileiro dando certo. Exato. Exato. Hum, sim. Exatamente, exatamente. É. Felizmente eu tenho amigos que querem jogar Diablo comigo, mas infelizmente eles não têm. Eles não têm 3 máscaras. Então, é isso. Vai ter que esperar um pouquinho aí. Cara, eu vou terminar de ler os comentários aqui e a gente encerra, beleza? Ahn, tem um aqui que tá um pouco difícil de interpretar. Eu acho que eu entendi. Teve um que falou que dias atrás foi chamado de conspiracionista e mandaram ele de volta para o bunker porque ele sugeriu que a oposição da Marina Silva à extração do petróleo na Amazônia poderia servir a interesses externos, porque ela seria inepta politicamente. Então, tá no padrão, é isso aí. E outro falou que a Janja tem o sonho de ser uma Cristina Kirchner no Brasil, de fato ela tem muito essa vontade e deixa transparecer até demais, mas é uma briga muito maior do que ela, porque os caras já brigaram muito entre si para estar onde estão e eu duvido que depois que o Lula zarpar, eu duvido que ela tenha articulação política dentro do Partido dos Trabalhadores para fazer qualquer coisa. Ela vai ser no máximo uma Michelle brigada com o Bolsonaro. Talvez ela consiga virar deputada bem votada em algum estado pequeno aí. Cara, eu não sei qual é a da Janja. A impressão que eu tenho é que ela só quer curtir. Ela quer dinheiro só. Porque é o que ela tem feito. Parece que ela não se importa muito com as pessoas, não se importa muito com as pessoas pensam também. É até uma característica do Bolsonaro. Mas, assim, ela faz questão de gastar tudo que pode, de ficar nos melhores hotéis, de chegar em outro país, chegar em Portugal, entrar na loja de imóveis mais cara que tem, até para os portugueses que têm dificuldade de comprar lá, e ela manda comprar alguns dos imóveis mais caros, da loja mais cara, do país mais caro, entendeu? Ela não tá ligando pro brasileiro, nem pro Brasil, nem pra gasto público. Então, tem essa, tem essa. Não é ela. Os petistas, por mais ideológicos que sejam, eles veem isso acontecendo. Ninguém é tão retardado assim. Eles puxam o saco do Lula. Tem lá, mesmo que eu discorde, eu não posso fechar os olhos para o talento que o Lula teve nas lutas sindicais. Por mais que eu acho que ele foi um cretino até ali, ele teve o talento para justamente juntar essas pessoas e passou por muito perrengue para defender o que ele supostamente acredita. Então a Janja não passou por nada disso. Nada disso. Ela tava gritando bom dia, presidente, quando o Lula tava preso. Esse foi o maior perrengue que ela passou, foi dormir do lado de fora. Grande coisa. Acampou. Parabéns, Janja. Você acampou. Entendeu? Os petistas sabem disso. Eles não vão dar esse aval pra ela de graça com tanta Gleisi Hoffmann, Lindbergh de Faria, José Disseu, Renan Calheiros, o daqui, o Jacques Wagner, Rui Costa, tem muitos. Tem muitos monstros querendo a cabeça dela e vão deixar rolar assim que o Lula rodar. Tem essa não. É divertida. Vai.
É bom que deixa o petista menos petista. Eu gosto dela lá, de verdade. Vê se tem mais alguma. Teve uma pessoa que fez um desabafo que eu posso até passar pra você depois, porque eu não acho que seja um comentário que a pessoa quer que seja lido. Ah, tem Everton, meu amigo, meu sócio, que vai aparecer aqui na live daqui a pouco. Ele participou aí do chat. Uma pessoa que disse que sente saudades. Silent for Soccer. Deve ter até mudado de nome, que eu confesso que eu não me lembro. Até peço perdão por isso. Mas é porque esse canal aqui eu fazia live em 2020. Tem até uns vídeos antigos. Eu até posso soltar, até por curiosidade do pessoal, se quiser. Vou soltar esses vídeos sim mais pra frente. E teve um cara que perguntou sobre a. Deixa eu só achar isso aqui de novo. Perguntou pra você sobre o Corinthians e o treinador, como é que você avalia? Pediu pra perguntar pro Fausto isso. Sim, aqui, minha pergunta pro Fausto. Tu acha que o Corinthians vai ser rebaixado? Ou tu tá achando. Que tu tá achando do trabalho do Vanderlei? Obrigado. Eric Garcês. Uhum, uhum. Sim. Ó, a pessoa falou aqui que eu posso ler o comentário dela, então aqui vai. É, falou que mora na frente de um morro que tá passando por um período de guerra entre facções. Aqui na área quem manda é o terceiro comando. E agora o comando vermelho está tentando invadir. Agora estou torcendo secretamente para o terceiro comando porque eles só estão traficando e roubando um carro de vez em nunca. Ah, beleza, né? O Comando Vermelho promove assalto da população local para dar mais dinheiro para a facção. É ruim ter que desejar um mal menor, porque ainda é um mal. É apenas um desabafo. Cara, eu confesso que eu não faço. Eu sei do que se trata, mas eu sou um privilegiado. Eu não faço a menor ideia do que é viver essa realidade. Então, boa sorte para você, cara. Espero que tudo se resolva e que você consiga sair dessa situação. Ou ela também, eu não sei se é, não sei se é uma moça. Pode crer. Que da hora. Bom, e uma, uma coisa que Everton mandou também, que eu acho que seria interessante comentar. Ele falou que tem umas tropas e movimentações de blindados dentro dos Estados Unidos. Uma notícia que ele me mandou, vou até. Porque é Twitter, né? E Twitter é perigoso. Mas se eu clicar aqui, eu acho que não dá nada demais, não. Só não posso descer nos comentários. Tropas passando por cidade grande dos Estados Unidos. Isso é normal. Isso acontece em qualquer lugar. Os militares do país, até para defender a própria soberania, eles precisam reconhecer o terreno. Eventualmente, assim, normalmente uma vez por ano, até os próprios desfiles fazem isso. Quando você aloca tropas que estão na fronteira ou estão perto da costa, você aloca eles para dentro da cidade para demonstrar força, demonstrar poder para as demais nações. Então, isso até é um sinal de fraqueza para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos estar precisando fazer isso. Mostrar que sabe se defender dentro do território. A situação tá mais difícil do que parece. Mas é isso, de comentário do pessoal é isso. Cara, agradeço demais a participação de vocês. Foi maravilhoso fazer essa live aqui
tendo alguma companhia, né? E já me despedindo do canal do Fausto. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Até a próxima semana. E para quem fica aqui na live, a gente vai continuar. Eu provavelmente vou. Eu vou chamar Everton aqui para jogar outra coisa. Pode ser. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Perfeito. Excelente. Mas tá tranquilo. Tô bem tranquilo com isso. Eu fico até muito grato que eu esteja sendo usado assim de expoente para trazer conhecimento para as pessoas e até me dá uma sensação boa assim por ter é, responsabilidade pela informação que eu trago. Eu gosto desse sentimento. Então até assim é uma maneira de eu valorizar o que eu estou fazendo, entendeu? As pesquisas que eu faço durante a semana, porque teoricamente eu faço porque eu gosto, mas eu sinto que se eu não tivesse essa conversa com você toda semana, eu não estaria pesquisando tanto quanto eu gostaria. E eu estaria só dedicado ao Empreenda Nordeste, que é meu outro canal, minha iniciativa para ajudar o pessoal aqui na minha região. Estaria constantemente dedicado ao Levali também, que é o nome desse canal, minha empresa. E provavelmente eu estaria mais alienado das relações internacionais, uma coisa que eu ficaria triste se acontecesse. Então, até um estímulo para continuar pesquisando e trazendo informação. Então, excelente. Uhum. Excelente. Igualmente. Eu que agradeço. Aquele abraço. Ah, não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Essa live aqui é completamente sem compromisso, então eu não tô agendando nada, entendeu? E isso é uma coisa que, mesmo que a gente faça mais ou menos no mesmo horário toda semana, como a gente faz mesmo, sempre começa entre 6 e 8 e meia, em raríssimas exceções a gente fez de madrugada. Mas o fato de ter um horário lá faz com que a minha cabeça entenda isso como um trabalho. E é uma coisa que eu fico querendo fazer depois, entendeu? Como se tivesse se alocando as minhas demais obrigações. Eu não queria que isso fosse. Então, continua sem compromisso mesmo. Pra mim não muda nada.
Eu abro aqui quando der na telha, quando a gente estiver conversando sobre o horário que a gente vai abrir, eu chego e abro sem compromisso. Tudo certo. Obrigado.